Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu quero trazer o tema do trabalho e o quanto esse trabalho pode ser fonte de realização e bem-estar, como fonte de mal-estar. E não compreender essa relação é estar no meio desse paradoxo, porque a gente pode adoecer e a gente é a gente mesmo. Ninguém está livre disso. Então a gente pode adoecer mesmo fazendo aquilo que goste, mesmo fazendo aquilo que fez a vida inteira. Como é que eu cuido dessa relação? Qual que é a minha parte? Qual que é a parte do outro? Seja esse outro uma organização, o Estado, seja a maneira, né? Seja você trabalhando remunerado ou não. A questão é que boa parte da nossa vida, e se você trazer para o dia, boa parte dos nossos dias a gente passa trabalhando. Quantas horas do seu dia você passa trabalhando? Seja em casa, seja fora. Por isso que vale a pena pensar em como você cuida, como que está essa relação sua com o seu trabalho. Quero fazer essa introdução, né, te fazendo pensar o seguinte: quando alguém te pergunta sobre quem é você, que você tem que se apresentar, o que você responde? Você não se sente compelido, né, a dizer sobre o que você faz? Você sabe por que acontece isso? Um dos motivos é porque aquilo que nós fazemos, ele é também um pilar da nossa identidade. É a maneira como as pessoas nos conhecem, é a maneira como nós nos colocamos nesse mundo, nos espaços que nos cercam. Por isso que é tão importante se atentar sobre essa relação, porque aquilo que você faz, basicamente você vai fazer a vida inteira, seja remunerado ou não. Isso não para só porque você se aposentou. É algo que você vai fazer sempre. É algo que vai te acompanhar por onde você for. Se você mudar de casa, mudar de estado, aqui isso também vai te acompanhar, porque você vai continuar fazendo. Por isso que é importante se atentar. A partir daqui, aquilo que você faz também constitui parte da sua identidade. É muito importante, e eu quero ressaltar aqui também, que todo indivíduo ele deve por si só descobrir como que ele desenvolve essas competências, essas habilidades, quais escolhas ele vai fazer durante a vida, o que ele vai fazer, vai reajustar, porque a gente vai fazendo isso ao longo dos dias, que vão se passando ao longo dos anos, a gente vai descobrindo ali no que você é bom, o que você é bom. Você consegue linkar com aquilo que você gosta de fazer? Em alguns momentos sim, em alguns momentos não. Mas a questão é que você não vai deixar de trabalhar. Você não vai deixar de fazer algo em detrimento de. E claro que por uma boa remuneração isso é melhor ainda. Só que até que ponto isso não é uma fonte de adoecimento? Por isso que vale a pena prestar atenção nessa relação. Por exemplo, o seu trabalho, ali é onde você vai dedicar o seu tempo, a sua dedicação, você vai colocar a sua energia, vai ser fonte de aprendizado, você vai se desenvolver ali, você vai fazer trocas, vai gerar vínculos com outras pessoas. Então, boa parte do seu tempo e da sua energia vão ser gastos ali, nesse formato, nessa dimensão de trabalho. A psicanálise, ela vai nos trazer um apontamento que eu particularmente gosto muito, que nos mostra que o trabalho ele é um dos principais elementos que prendem essa pessoa, esse sujeito, nessa realidade e insere um lugar no mundo. Então, olha a importância disso. Por isso que você e eu, nós somos conhecidos mais pelo que fazemos do que pelo que somos. E embora essa relação ela tenha de alguma forma sofrido mudanças, a maneira como essa pessoa ela se coloca através desse trabalho. Eu estou falando disso nesses tempos, o quanto isso tem sofrido mudanças, né? Tem passado por mudanças, acho que assim fica melhor de se colocar. A relação de trabalho, ela precisa ser cuidada. E como que você cuida disso? Quais habilidades você precisa desenvolver ao longo da vida que te possibilitam uma melhor relação? Quais habilidades? Que habilidades são essas? Como que a gente cuida disso? Porque parte disso não pode estar na mão da empresa, não pode estar na mão do patrão, não pode estar na mão do chefe, não pode estar na mão do Estado, não pode estar nas mãos do município. Parte disso está nas nossas mãos. Então, como que nós cuidamos? A clínica do trabalho, ela utiliza da psicanálise para escutar este sofrimento através dos sintomas, que é a depressão, que pode ser ansiedade, dentre outros também.
Já o sofrimento no trabalho, sob essa ótica, decorrendo dessa organização laboral, ela pode obstaculizar formas de reconhecimento e de prazer, gerando sim esses adoecimentos. Hoje as empresas elas estão buscando se adequar às normas, né, às normativas. Então tem muita coisa acontecendo hoje para poder trabalhar melhor essas questões que são tão sensíveis. Mas eu quero te fazer uma pergunta, ativar aqui um pouco do nosso senso, né, analítico, crítico. Então, qual empresa hoje ela vai te salvar do burnout? Então, sair de uma empresa hoje, ir para outra, sair de um CLT, ir para um MEI, abrir, né, uma pessoa jurídica, ou ir para o Estado, né, trabalhar ali para o município. Então, o que que hoje te salvaria desse burnout? O que que te deixaria longe dessas coisas que eu mencionei, de ter que sentir ou enfrentar isso hoje? Você consegue dizer? Você percebe como isso é complexo? E o quanto tem partes aqui, sem invalidar o burnout, que são questões nossas, que têm a ver também com as nossas habilidades para lidarmos melhor com tudo isso? Então, esse é um ponto que eu gostaria que você pensasse. Para essa conversa, eu também quero trazer aqui processos históricos e culturais que a gente não pode dispensar. Porque, de alguma forma, nós, enquanto como pessoas, né, nós vamos produzindo dispositivos que podem, de alguma forma, facilitar isso. Ou não, ou dificultar até. Então, isso não pode ser desconsiderado. Então, olha quantos dispositivos, olha como a gente se insere nesse mundo, como a gente se insere nessa conversa, como essa pessoa ela chega nesse trabalho e ela vai precisar lidar com isso ao longo da vida. Então, esse também é um ponto importante para que a gente pense, porque é a maneira como nós existimos a partir daqui. Então, a gente precisa levar em consideração no momento em que nós vamos pensar sobre este assunto. Aqui também tem outros pontos, né? Quais são os sinais de alerta? Aqueles sinais que estão te sinalizando, é importante você fazer a sua leitura corporal para entender como você está nesse momento. Então, quais sinais são esses? E eu quero trazer aqui para você. E aí, diante disso, quais são os sinais que o teu corpo, né, que o nosso corpo, ele nos dá para entender como nós estamos lidando com isso? O que você precisa observar em você? Então, nesse momento, né, perceba irritabilidade, você tem se sentido mais irritado ultimamente, sem paciência. Claro que isso pode ser no nosso dia a dia comum, mas perceba se você tem 2 ou mais ou 3 desses sintomas que eu vou trazendo aqui para você. Então, cansaço físico, cansaço emocional, chega ao ponto de esgotamento, não é aquele cansaço que a gente chega em casa, dorme, no outro dia acorda renovado, mas uma exaustão, chega quase ao ponto de uma exaustão. Quanto tempo, há quantos dias você se sente cansado, em demasia, por exemplo? Esse é um ponto. Taquicardia, você percebe ali aquelas palpitações, né? Choro fácil, está muito emotivo, muito sentida, aquilo te emociona a ponto de você chorar durante o dia, por exemplo. Isso tem acontecido diariamente. Dificuldade de concentração. Então, até que ponto é só uma dificuldade, aquela rotineira, ou já virou algo que te fez ter um alerta, né? Te acendeu ali a luzinha do alerta. Então, como você se sente fora do seu trabalho? Você se sente inútil, né? Eu sei que é uma palavra pesada, mas sensação de inutilidade e desmotivação fora do horário de trabalho. É como se você só estivesse bem ali trabalhando. Olha, né, que contraponto, né? Olha, ele entra como um contraponto. Então, mesmo às vezes aquele ambiente não, não te fazendo bem, você só se sente produtivo ali dentro. Então, são pontos para que você reflita nesse momento. Outra ressalva que eu quero fazer aqui é que isso acontece não é com quem não gosta, isso geralmente acontece com quem ama o que faz, com quem gosta do que faz. Isso serve de reflexão para nós, então nós não estamos livres de que isso aconteça. Isso não aconteceu por conta de uma incapacidade sua ou minha, ou de quem quer que seja. É muito comum a gente terceirizar ou a gente se sentir culpado por isso, mas o primeiro ponto aqui é que se você tem abertura para poder falar sobre isso,
Então fale com as pessoas que estão envolvidas lá no teu ambiente de trabalho. Até porque se deixou de ser um assunto proibido. Hoje as empresas elas estão se atentando muito mais a esses pontos e por trás já tem um movimento de cuidado, principalmente com a pessoa que está ali, que é você. Aprenda a falar sobre isso, sobre o que te incomoda, sobre as mudanças. Parte pode ser acolhida, parte pode não ser, mas o fato de você ter esse espaço, de você poder comunicar isso, trazer isso, pode abrir questões, por exemplo, para resolver problemas que podem afetar outras pessoas positivamente. Então, hoje existe uma abertura nas empresas, nos ambientes de trabalho, para que essas conversas elas aconteçam. Então, a primeira coisa é fale sobre isso. Outro ponto que eu quero trazer é faça o seu check-up. Como é que está a sua bateria de exames? Então, assim, você tem feito? Como que estão as suas vitaminas? Como que está? Então, procure o seu médico. Veja como está o seu funcionamento. Então, isso é muito importante também. Não pode ser desconsiderado. De repente, faz mais de um ano que você não faz esse check-up. Então, se você tem condições, tem possibilidades, procure o seu médico e converse com ele sobre como você está, biologicamente, né, fisicamente. Outro ponto, né? Promova mudanças que gerem mais sentido para você na sua rotina. E eu não estou falando de grandes mudanças, eu estou falando de pequenas mudanças. Então, acho que isso cabe mais um vídeo. Se você acha interessante falar sobre essas mudanças, falar um pouco mais sobre essa rotina no trabalho, deixa aqui nos comentários. A gente pode fazer, eu posso trazer para vocês, a gente pode trazer um pouco mais sobre isso. Que mudanças realmente vão fazer diferença, podem te ajudar nesse cenário atual, pode te ajudar nesse enfrentamento. Então, é algo que a gente podemos falar aqui sobre isso. Um outro ponto que eu quero trazer é o quanto é importante essa valorização e esse esforço cooperativo, né, nesse ambiente. E esse ambiente pode ser grande, pode ser pequeno, isso vai de consciência, isso vai de conscientização, e isso vai de esforço mútuo, né, em conjunto. Por isso que falar sobre isso, trazer para a mesa essas conversas, podem ajudar e muito na construção desse melhor ambiente de trabalho, que é algo que a gente passa ali a maior parte do nosso tempo fazendo. É isso que eu queria trazer para vocês. Eu sei que é pouco espaço para a gente falar de muitos assuntos, eu sei que esse é um assunto muito sensível, porém é um recorte que eu quis trazer para a gente começar a falar um pouco mais sobre isso. Se esse vídeo ele fez sentido para você, vou pedir para que você compartilhe, para que você envie para mais pessoas. Se você tem sugestão de temas, também deixa aqui nos comentários, a gente pode prolongar um pouco mais essa conversa, que eu acho que é assunto para mais vídeos. E não esqueça de me seguir para mais. Até o próximo vídeo.